Vamos agora então para o próximo agente. Ele se chama Ko. Então você fala Ko devagarinho, né? E em japonês significa construção, elaboração, né? E ele aqui é o nosso consultor de estrutura de posts que vão gerar engajamento no LinkedIn. Então, passando aqui para o William novamente. Legal, vamos lá, pessoal. Então, de novo, né, vou copiar, eu não vou copiar a estrutura inteira, né? Que a ideia é que a gente selecione uma postagem, por exemplo, né? Vou começar do começo. Então, vou na estrutura aqui da primeira como eu fiz alguma coisa, né? Então, eu venho aqui simplesmente colo, né, essas informações aqui, né, do tipo de post que eu quero fazer, e ele vai entender, né, ele já foi treinado para entender, né, o tipo da estrutura e começa aqui a buscar qual que é o melhor formato, né? Então a gente tem um banco de formatos, né, e ele começa a explicar, né? Então, qual que é a estrutura de um post, né, do como eu fiz alguma coisa, né? Então, a primeira estrutura é o gancho, né? Então imagina que você está no LinkedIn, então você está rolando tela, você tem que fazer ele parar, né, e querer entender o como, né? Então, como eu transformei um post comum em 40 leads qualificados no LinkedIn. Óbvio, aqui é um exemplo, né, genérico, tá? Mas é um gancho, né, que chama atenção. Eu falei, poxa, né, eu queria também, né, fazer isso, né? Aí o segundo item desse tipo de postagem é o resultado, né? Então, mostra por que vale continuar lendo, né? Então, em 3 semanas, né, esse modelo me trouxe 40 leads, 6 reuniões e 2 propostas. Opa, parece bom, né? E aí, o terceiro item é o contexto. Então, situa o leitor sem gastar energia demais com o background. Então, eu estava testando formas de gerar demanda sem depender só de outbound. Então, eu queria parar, né, de depender só de outbound. Então, estava tentando outros formatos. Né? O quarto item é um erro ou uma crença, né, que cria identificação e intenção. Então, por muito tempo, achei que post bom era um post cheio de insights, mas faltava clareza sobre a transformação. Então, né, ficava falando de um monte de teoria, né? E as pessoas não entendiam, cara, como é que elas conectavam a dor delas com aquele conteúdo, né? Então faltava clareza, na verdade, né? Estava tentando entender qual que é a transformação, né, daquilo lá, né? Aí o quinto elemento é o princípio, então mostra uma virada de chave, então aprendi que post de autoridade não vende por profundidade, vende por clareza aplicada. Então é o exemplo que o Caio falou, putz, escreveu um livro ali, né, uma redação, né? E muitas vezes o pessoal leu e falou, não, putz, né, enfim, não se identificou ou, né, achou, ou se encheu no meio e foi embora, né? E quando, na verdade, o que é importante é vender clareza, né? Então, aí a gente fala de 3 passos, 2 passos, enfim, né? Aí passo 1, iniciar a parte prática. Então, primeiro parei de escrever sobre tema amplo e escolhi um tema específico do meu público, né? Então, é liderança, mas a liderança, né, que nem a gente foi destravando ali, né, no agente anterior. Então, fui entendendo direito o que era, né, e tá bom, então agora eu vou atacar uma dor. Qual que é a dor desse cliente, desse CP agora? Ah, eu vou falar que a dor dele agora é delegar, não, é chamar a atenção de um ex-par dele. Né? Qual que é o passo 2? Né? Mostra a continuação dessa lógica, né? Então, depois troquei explicações genéricas por um antes e depois bem concreto. Né? No passo 3, para fechar o método. Também, né, não é para ser muito extenso, é só para dar ideia de como resolve. Então, por fim, terminei cada post com uma pergunta simples para converter a leitura em conversa. Né? Então, aí você resume em uma linha no final, né, para fixar a mensagem principal. Né? Então, quando você mostra o processo, né, deixa de parecer opinativo e passa a ser confiável. Né? E no final você deixa uma call to action. Então, você abre uma conversa, né, você abre uma oportunidade ali de quem está interessado também falar. Né? Quero que eu transforme essa estrutura em um template pronto de post? Então, ele ensinou aqui, não, putz, né, como é que eu transformo uma ideia em 40 leads? Né? Então, ele foi construindo o texto, né, e no final ele dá uma dica. Né? Então, captura a atenção, prova a relevância, contextualiza, quebra uma crença, né, ensina um método, fecha com clareza e convida a interação. Né? E aqui é interessante entender, né, pessoal, que ele não está te dando o texto, na verdade está te dando a estrutura para você montar o texto. Tá? Por quê? Porque muitas vezes quando a gente pede direto para IA, né, e a gente não usa muita técnica, aí você vai ficar na cara que foi feito por IA, né, vai ficar um negócio meio robótico. Né? Então aqui, né, acho que como experiência vale muito, né, usar a estrutura com suas palavras, né, e não já pedir direto para a gente, né, construir, porque
muitas vezes né, a maior parte dos algoritmos, né, o LinkedIn inclusive, né, ele vê que foi feito por IA e ele vai penalizar a distribuição, né? Então aqui a gente, né, tá mostrando primeiro a estrutura para ser trabalhada, né, cara? Sim. Aqui, importante vocês, né, notarem que cada frase ela tem intenção, nada de graça. Então, quando o agente, como é que esse agente funciona, na verdade? Pense que ele tem um catálogo enorme de estruturas, e aí, de acordo com o que você quer escrever, ele vai puxar a estrutura adequada. E olha só, como é uma estrutura, a partir do momento que você escreve uma, duas, três, depois que você pega o jeito, você fala, já entendi mais ou menos como funciona. Aí fica ainda melhor, porque você vai conseguir colocar ainda mais o seu tom. Opa, eu gostei meio disso, eu vou puxar um pouco aqui, eu vou adicionar um pouco de humor nesse lado. Tem todo esse lado que tem a ver com a sua essência, com o seu jeito de escrever, que ele vai fazer toda a diferença. Só que, uma vez que você tem estrutura, fica mais fácil para você entender, tá bom, é verdade, se eu começar a escrever demais aqui, eu vou me perder. Nossa, eu contei essa história inteira e agora não sei onde que para. Imagina quem está lendo, vai ficar perdido. Então, quando você segue uma estrutura, o que ela te ajuda? Ela te ajuda a entender melhor o caminho da leitura. Pensa sempre que essa escrita que você está fazendo, você está mirando o resultado. Resultado, o que é? A pessoa, por exemplo, poder entender um certo problema que ela tem, como é que você está trazendo uma solução, ou muitas vezes já é um como, ela já estava querendo saber como fazer, e aí você já explica, e ela fala, opa, entendi, opa, então se eu entendi e funciona, você deve ser especialista. Por isso que quando você constrói com uma estrutura que já está entendida, que é uma estrutura que funciona, fica muito mais fácil do que às vezes você inventar. E, como o William já trouxe, isso também facilita para o algoritmo distribuir o seu texto. Né? Como aqui a gente está falando de escrita profissional e não de... Né, para cada contexto tem uma forma de escrita diferente. Aqui a gente está falando de uma escrita otimizada para o ambiente como o LinkedIn, tá bom? Então fica super à vontade aqui, né? Você vê como é simples, você já pegou a ideia do agente anterior, colou aqui e já sai, né? E com isso você já tem tudo o que você precisa para começar a construir o seu próprio texto.